sobre Estado mínimo e Estado máximo em relação à realidade brasileira, de uma forma resumida, claro. Estado mínimo. Existem países que realmente funcionam muito bem, Estado mínimo. São países geralmente desenvolvidos, onde se tem uma civilização plena, onde se tem uma sociedade com acesso à boa educação, à boa saúde pública, a bem-estar social. Nesses países pode funcionar muito bem o Estado mínimo. O governo não tem necessidade de intervir tanto no cotidiano das pessoas. Esses países já superaram a questão das desigualdades sociais, a questão da fome, a questão da miséria, a questão da violência. Ou seja, existe uma equiparação. Claro que vivemos em um mundo capitalista, então vai ter sempre naquela sociedade pessoas mais ricas, pessoas menos ricas. Porém, não existe miséria, por exemplo, nesses países. Ou se existe, existe de uma forma bem reduzida. O que não ocorre, por exemplo, em países como o Brasil. Então essa questão de Estado mínimo, ela pode ser bastante interessante. Ou não. Eu tenho a opinião que no Brasil, especificamente, em países como o Brasil, não é interessante se ter o Estado mínimo. É interessante se ter um Estado mais robusto, porém um Estado que não seja corrupto. Um Estado que sirva para ajudar a resolver os nossos problemas, ou seja, o problema da desigualdade social, o problema do racismo, da exclusão, do exemplo. Ou seja, é um país forte que promova a educação, que promova uma diminuição dessa desigualdade, tendo em vista que nós temos um país plenamente capaz, através de sua riqueza, de todas as suas riquezas, de reduzir essa desigualdade. Então, por isso, na minha opinião, nós no Brasil, infelizmente, não temos condições de ter um Estado mínimo. Porque, na minha opinião, o que é que aconteceria? Aconteceria o seguinte: nós sairíamos de um Estado corrupto, de um Estado ineficiente, para uma anarquia, tendo em vista que os representantes políticos que nós temos é reflexo da sociedade. Eles não estão lá autoproclamados, eles são eleitos pelo povo. Então cabe a nós fortalecermos esse governo, né, a nossa estrutura política, através das eleições, capazes de trabalharem em prol da sociedade. Então, na minha opinião, nós precisamos sim do Estado forte, robusto, atuante, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da diminuição da desigualdade social, que é o nosso principal problema, né, que causa violência, que causa o sofrimento do povo brasileiro, da maior parte. E assim, Estado máximo não quer dizer um Estado policial, um Estado repressor. É preciso também se rever o papel da polícia no Estado. Policiais mais humanizados, mais preparados psicologicamente, mais bem tratados, mais valorizados. Afinal de contas, são trabalhadores, são pessoas próximas a nós, né? Parentes, amigos. Quem não tem um policial próximo, uma pessoa conhecida? Porque às vezes a gente tem a figura do policial como sendo aquele ser, né, repressor, aquele ser desumanizado. Mas por trás daquele profissional tem sim um ser humano como todos nós. E eles merecem não só respeito por serem policiais, mas respeito por serem humanos, né? E é preciso que o Estado reveja o papel da polícia. É preciso que tenhamos uma polícia que trabalhe em prol das pessoas e não em prol de alguns, para proteger riquezas de alguns, né? E para isso nós precisamos de uma justiça social. Então eu acredito que países como o Brasil, principalmente o Brasil, que tem tudo para poder ser um país civilizado e melhor para a maioria da população, nesse momento não é interessante que nós tenhamos um Estado mínimo.
Esse Estado mínimo serviria somente para quem já atingiu um patamar social elevado. Então não é interessante para a maioria da população. Nós precisamos sim do Estado atuando nas comunidades, do Estado levando saúde pública para as favelas, do Estado promovendo a educação pública melhor e de qualidade para todos. Ou seja, o Estado pode ser forte, pode ser máximo. Pode ser forte, pode ser máximo. Ele só não pode ser corrupto, só não pode ser tendencioso, só não pode ser para governar para a minoria. O Estado precisa governar para todos, precisa fazer políticas para todos. E o papel do Estado forte não quer dizer que o Estado tenha que ser um Estado violento, por exemplo. Não, pelo contrário. O Estado forte, na minha opinião, ele tem que atuar de forma adequada em todos os segmentos, com eficiência, com humanidade, pensando no bem-estar da população, pensando na maioria, não na minoria, em prol de quem produz e não de quem é parasita, que apenas vê a sua riqueza crescer através do trabalho de uma maioria explorada. Então o Estado precisa servir para isso, para regularizar, para regulamentar, para reorganizar a sociedade. Quem sabe um dia, feito tudo isso, nós possamos ter um Estado mínimo.